Olá, tudo bem com você? Como eu sempre digo, calma, uma coisa de cada vez, porque a vida floresce no tempo certo. E eu estava meditando aqui em primeira Epístola de João, no capítulo 5, aliás, no capítulo 4, que fala que Deus é amor. E eu trago essa meditação aqui hoje porque o Senhor falou muito forte no meu coração essa semana a respeito dessa confiança no amor de Deus. Porque nós sabemos que Ele é amor, mas nem sempre nós temos essa confiança. E quando não temos é porque não estamos crendo e não temos esse aperfeiçoamento no relacionamento com Ele. Quanto mais profundo nós estamos em relacionamento com Deus, mais nós entendemos quem Ele é. Os seus atributos, suas características, sabemos como Ele pensa, sabemos como Ele sente, sabemos tudo sobre Ele, porque esse é um relacionamento, não é mesmo? E eu falo porque quando você tem uma certa amizade e você fala para um familiar seu, olha, eu vou apresentar uma amiga minha, um amigo meu, que ele ou ela são bem extrovertidos, faz medicina, cursa medicina e tem olhos castanhos, tem tanto de altura, e você começa a falar sobre as características daquela pessoa que você conhece para o seu familiar. Então, na hora de você apresentar, olha, esse aqui é fulano de tal, ele faz isso, e você pode falar características rasas ou profundas. Você pode falar características a respeito do emprego, da escolaridade, ou você pode falar quem aquela pessoa é, se aquela pessoa ela é reclamona, se ela é egoísta, se ela é muito bondosa, se ela é uma pessoa cheia de virtudes, ou se as características dela são ruins. Então a gente consegue mensurar e trazer para aquele que não conhece detalhes e características daquela pessoa. E assim também é no relacionamento com o Senhor. E esse capítulo aqui de Primeira Epístola de João me impactou muito, porque muitas vezes nós não acreditamos lá no fundo, sinceramente, que Deus está ouvindo a nossa voz, que está ouvindo a nossa oração. Muitas vezes a gente se questiona, será que eu estou sendo autossuficiente? Será que eu estou sendo uma pessoa digna desse amor, digna dessa resposta que vem do alto? Será que eu tenho sido digno diante de Deus, de ser respondida por Ele, desse amor, desse perdão, muitas vezes por alguma coisa que eu fiz de errado, sabe, algo que não é legal, que não é agradável, e a gente sempre está nessa posição de nos fazer menor, né? Quantas vezes a gente se sente assim? E Deus, Ele nos constrange, Ele nos impacta com essa palavra, porque Ele é amor. Então aqui em 1 João, no capítulo 5, aliás, no capítulo 4, tá bom? No versículo 16 fala assim, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Então nós somos aperfeiçoados. Quanto mais nós estamos no Pai, mais aperfeiçoados nós seremos nesse amor. Significa dizer o quê? Confiança. Acreditar nesse amor, acreditar que podemos acessá-lo quantas vezes quisermos, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, em qualquer situação. Nós podemos acessá-lo até mesmo quando nós nos constrangemos com os nossos erros, as nossas atitudes e decisões falhas e saber, meu Deus, eu errei, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Ainda assim, quando nós estamos nele, nós sabemos que podemos acessá-lo, que podemos conversar com ele, que podemos pedir perdão, porque somos aperfeiçoados. Mas quando nós não estamos nesse relacionamento, se torna algo tão distante como aquele conhecido, né? Aquele conhecido que eu vou apresentar para o meu familiar e que eu não tenho livre acesso para conversar com ele, para dizer qualquer coisa, porque eu não conheço de fato, de verdade. É só um conhecido. Mas quando ele se torna íntimo nosso, nós sabemos que podemos falar e temos a confiança de que ele está nos ouvindo. E fala assim teremos confiança no dia do julgamento. Gente, isso aqui me impactou. Pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Então ele diz que no dia do julgamento teremos confiança, né? Então, tanto no julgamento também quanto na vinda do Senhor, quanto na nossa morte, nós
teremos confiança, não teremos medo da morte, não teremos medo de nada, porque sabemos que quem nós somos nele, sabemos que ele é amor. O que eu trago aqui de meditação nessa palavra é que muitas vezes o medo, ele é por não saber quem é Deus. Nós sabemos de ouvir falar, porque alguém nos apresentou. Alguém falou, olha, Jesus me curou, sabe, eu fui transformado, aconteceu isso na minha vida, e a gente vê a grandeza de Deus pelos testemunhos. Então a gente começa a entender que nós conhecemos Ele apenas de ouvir falar. Mas quando nós realmente encontramos Ele em nós, quando nós acessamos Ele todos os dias, temos uma aliança com o Senhor, nós conseguimos entender quem Ele é de fato de verdade. Então não há medo. Porque conhecemos e sabemos o que Ele pensa sobre nós, o que nós estamos entregando para Ele de fato de verdade. Há uma confiança, há uma confiança. Então continua assim, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Sabe, quando você está ali, em intimidade com Deus, e alguém vem e fala, olha, abre seu olho, porque isso e aquilo. Uma palavra mal colocada, uma palavra de pesar, uma palavra que, se fosse antes, te colocaria pavor. Mas quando você está em intimidade com o Senhor, aquela palavra que você ouviu é a mesma coisa que nada, porque você tem certeza de quem você é nele, e você tem certeza de quem ele é em você. Então essa confiança não é abalada por palavras, por situações, por circunstâncias, porque você sabe, você conhece, você foi aperfeiçoado nesse amor. E a gente fala, muitas vezes a gente pensa em Deus como um juiz que só está ali esperando as nossas falhas, esperando que a gente faça algo de errado para nos julgar, né? E a gente não consegue vê-lo como ele é, porque quando ele deu seu filho na cruz do Calvário por amor, a Bíblia fala que não foi por outro sentimento, mas foi por amor. Foi para que a gente tivesse livre acesso a Deus, para que a gente tivesse livre acesso ao Pai. Então foi por amor, esse amor. Ele quer que nós entendamos esse amor que nos revela todas as coisas. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, olha só, é porque tememos o castigo. Ah, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser castigado. Medo do castigo, medo do desconhecido, o que vai acontecer comigo, medo das coisas ruins, medo do mal. Isso não é uma liberdade, não é o perfeito amor. É muito pavor, muito medo. É uma situação que nos faz mal, que nos traz ansiedade do dia de amanhã. Então eu não consigo acreditar que Deus é amor. Meu Deus. Você vê que a característica, o atributo dele é amor. Mas como a gente não consegue acreditar que ele seja amor? Porque vem outras vozes, vem situações ao nosso redor, ao nosso derredor, que a gente não consegue confiar, que a gente não consegue acreditar em realmente quem ele é, no atributo que é dele. E continua assim. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Então aqui mostra quão profundo é esse amor. E conhecer, né, ter esse conhecimento de Deus. Quantas vezes, né, eu vou falar pra você que houve um momento na minha vida que eu não acreditei nesse amor, eu acreditei mais, eu desconfiei mais dele, porque eu estava muito triste com uma atitude, uma reação minha diante de algo que eu vivi. E aí veio aquele pesar, né, aquele peso de estou errada, peso de que não tô conseguindo vencer esse pensamento, eu tô frustrada com isso. Então isso me fez acreditar que eu não teria o amor de Deus, e esse acreditar na mente, ele faz com que você sinta no seu corpo e que você absorva no seu dia todo o peso.
Então, é uma opressão, é um pesar na nossa mente quando nós deixamos de confiar, né? O medo, ele existe, gente, e ele traz situações no nosso corpo, na nossa respiração, né? Quando a pessoa tá com medo, você vê que ela fica ofegante, ela fica com mal-estar, ela não consegue se mover, ela não consegue, ela fica ali paralisada. E eu passei por isso. E eu lembro, meu Deus, eu te conheço há tanto tempo, mas como que essa sensação pode me acontecer, né? E eu sei que o Senhor falou comigo de imediato, me trazendo à memória uma canção pequenininha que eu aprendi na escolinha quando era criança, que fala assim: Deus é amor. A Bíblia diz que sim, Deus é amor. Buscai e achareis, Deus é amor. Eu torno a repetir, está no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Está no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Então essa foi a canção que eu aprendi na infância. Ele me fez lembrar e recordar desta canção. E quando eu recordei essa canção, eu lembrei, meu Deus, Deus é amor. E eu estou confiando numa voz distante do que confiar na voz daquele que é amor. Então, quando nós estamos afiados no nosso relacionamento com Deus, a gente começa a perceber que tudo que vem, as outras vozes, elas têm que ser silenciadas todos os dias. Pedimos para Deus, Senhor, silencie todas as vozes que estão ao meu redor, que eu consiga ouvir apenas a sua, para que eu possa andar firme, em segurança, entender o meu dia, entender o meu propósito de vida, entender e andar sempre plenamente em confiança com o Senhor. E essa experiência todos nós passamos, todos nós vivemos. Então, que essa palavra possa chegar ao seu coração sabendo que as próprias pisaduras do Senhor Jesus foram assim. Ele, naquele momento da morte, na cruz, ele chorou lágrimas de sangue. Havia ali angústia no seu interior, mas ele confiou, ele foi até o fim, olhando para o alvo. Então, que a gente possa entender que somos humanos, somos imperfeitos e que Deus é amor. Olha só, que simples, né? Somos humanos, imperfeitos e Ele é amor. Isso casa direitinho. Casa, porque é o amor dele que vem sobre a nossa imperfeição e nos abençoa e nos acolhe com graça, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com amor, com todos os seus dons e talentos. E a gente não pode esquecer isso. Quando você estiver passando, enfrentando um momento ruim, não se esqueça que Ele é amor. Um grande beijo, que Deus abençoe e até a próxima.